Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, piscianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você. Nossa, deixa eu ajeitar meu incenso, porque depois vocês falam que tem um fogaréu aqui na minha casa. É porque na câmera fica muito forte. Vou passar ali pro outro lado. Pois teve gente, tiveram uns vídeos que ficaram muito fortes o incenso. Aí tem gente que falou assim, nossa, seu incenso parece um incêndio. Gente, eu nem vi. Enfim, se você não encontrar nada, você pode olhar aqui no seu card, na playlist, que você vai encontrar alguma coisa lá, tá? Pode encontrar. Interajam aqui embaixo, porque é muito importante para o canal. Na descrição do vídeo também vocês encontram outras informações de contato, informações sobre o canal e o nome dos oráculos que eu vou usar na leitura, tá certo? Vamos lá, eu vou começar com... Muito importante que vocês assistam até o final, tá? Para vocês receberem todos os conselhos e assistirem também todos os oráculos que durante a tiragem eu vou tirando novos decks, tá? Vou começar com esse oráculo aqui, que é o Oráculo dos Acordos Espirituais, que foi um presente de um querido e muito carinhoso raio de sol, que está inscrito aqui no nosso canal. Então, muito obrigada mais uma vez. Estou agradecendo ele em todos os vídeos, porque eu amei o presente. E vou começar, então, tirando uma mensaginha para vocês. E no final eu vou tirar mais 3 mensagens, tá? Então, vamos lá. Qual é a mensagem inicial para os piscianos? Qual é a mensagem inicial para os piscianos? Vamos lá. Conquiste o silêncio interior para superar o que impede de dar o próximo passo. Silenciar a mente, silenciar os medos, silenciar as inseguranças, calar a ansiedade, calar a preocupação, tá? Dominar os pensamentos. Vamos ver aqui com o tarô agora qual é a mensagem para vocês, piscianos. Ó, aqui quem caiu, a mente, né? A mente. Completude. O avarento. Preguiça. Participação. Vou pegar essa aqui também. Moralidade. Nossa, piscianos, que isso? Piscianos aqui muito apegados ao que é certo, ao que é errado. Ao que os outros vão julgar como certo ou errado. Abundância. Condicionamentos, tá vendo? Exaustão. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Piscianos do céu, aqui vocês precisam urgentemente controlar a mente de vocês. Aqui vocês, eu senti já alguns grupos de piscianos. O primeiro grupo, vocês que por muito tempo se deixaram levar pela mente, por crenças em relação à vida, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre qual é o melhor caminho, sabe? Coisas que você aprendeu, limitações que você aprendeu. A sua mente, ela trabalha, a sua mente, né? Mas aqui o que acontece? A sua mente, ela repete o que ela aprendeu. Então, você às vezes acha que você... eu sinto aqui que você, na sua criação, na sua família, na sua infância,
Você teve muitos ensinamentos do o que é socialmente aceito, o que não é, o que é socialmente convencional, o que não é, o que é exemplo de boa conduta e o que não é, mas não necessariamente que isso seja a realidade. São crenças, são padrões que foi instalado na sua mente. E isso por muito tempo te guiou na sua vida. Você pode até ter conquistado aqui algumas alguma posição, alguma estabilidade material, tá? Mas eu sinto aqui que você tá se sentindo exausto. Pode ser aqui uma crença do trabalho duro, de você achar que para ter dinheiro você precisa ralar muito, você precisa dar seu sangue, você precisa se matar. Para que depois você diga, valeu a pena, porque eu me matei para ter isso. E isso é uma crença limitante em relação ao trabalho, sabia? Em relação ao dinheiro, de você achar que o dinheiro é algo difícil, é algo sofrido, é algo assim. Você precisa perder vida, perder saúde para ter dinheiro. É quase que você paga as coisas com saúde, com suor, sabe? Você precisa finalizar esse ciclo. Você precisa, aqui alguns, inclusive, trabalhando demais, pode ser, tá? E um outro grupo aqui que eu senti é uma crença de que você tem a mania de resolver, de achar que pode resolver tudo sozinho. De você achar que você não precisa, que você é uma crença de você não querer incomodar os outros, de você não querer pedir ajuda para não se mostrar vulnerável, para não demonstrar sua fragilidade, sabe? Aqui você precisa aprender a aceitar ajuda. Pisciana, eu tô sentindo. De você aceitar que você não sabe tudo, que você precisa aprender algumas questões. Gente, eu tenho que falar, não adianta. Tá? Pode ter gente que não vai gostar de ouvir isso. Mas você precisa, no fundo você sabe disso, Pisciano, mas você tem uma dificuldade de pedir, você não sabe você não sabe como pedir ajuda, porque você sempre aprendeu de que você devia se bastar, de que você devia lutar sozinho, de que você deveria, às vezes, não confiar nas pessoas. Pode ser aqui alguém que tem dificuldade em confiar nas pessoas, em confiar que as pessoas... Olha o que eu tô sentindo aqui, gente. Isso pode ser muito específico. Mas alguém aqui tem dificuldade de acreditar que as pessoas possam fazer um bom trabalho, entende? Uma crença aqui de que só vai ficar bom se eu fizer, se eu estiver na liderança. Até se você trabalha aqui, pode ser que você tenha dificuldade se você trabalha em grupo, né, eu quero dizer, pode ser que você tenha dificuldade de delegar atividades porque você acha que ninguém vai fazer do jeito que você quer que seja feito, sabe? Isso por um lado é uma verdade, mas por outro é uma limitação. De você subestimar o trabalho dos outros, mesmo que inconscientemente, tá? Mesmo que inconscientemente. E aqui, nós temos uma outra carta. Deixa eu tentar entender aqui, porque tem essa carta do condicionamento, que ela veio me falando sobre o que você aprendeu, sobre o que sua mente aprendeu, tá? Nós temos aqui a carta da abundância. Pode ser que você focou muito sua felicidade sempre em ter abundância. Pode ser aqui alguém que associou sempre a felicidade em coisas da matéria. Porque nós temos aqui o avarento. E aí, por isso que eu sinto que alguma pessoa aqui tá até bem financeiramente, tem o seu trabalho certinho, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Essa matéria, não, esse dinheiro, essa profissão, enfim, alguma coisa aqui que você se apegou por muito tempo, não tá te preenchendo mais. Não está sendo suficiente mais. Falta alguma coisa, falta alguma coisa. E aqui o que eles estão falando que falta é conexão. É confiança. Tá?
Agora, esse condicionamento aqui, o que era esse condicionamento aqui? Aqui pode ser esse condicionamento, junto do florescimento, é de você acreditar que você pode mais. É de você sair de alguns mecanismos de achar que só vai dar certo se eu for por aqui, só vai funcionar se eu for por aqui, o caminho certo é esse aqui, eu preciso fazer isso porque é isso que é o correto, a vida é assim, sabe? Alguns condicionamentos de mecanismos de rebanho. Como é que eu vou explicar isso? Mecanismos de rebanho. É como se fosse assim, você precisando entender que o caminho não é igual para todos, que o sucesso não é igual para todos, que o significado, né, de sucesso não é igual para todos, que o significado de felicidade há 7 bilhões de significados para a felicidade, para o sucesso. Então, qual é o seu? Você chegou até aí seguindo as crenças de sucesso, de felicidade, do que ensinaram a você. Só que você chegou aí e você viu que você não está feliz, que ainda falta alguma coisa. Então, o que é felicidade para você? Então, o que falta para você ter a felicidade? Revisite as suas crenças, as suas ações. Onde foi que você deixou de dar atenção? Onde foi que você deixou de alimentar? O que você deixou de lado por esse tempo? O que você precisa agora nutrir para que floresça? O que falta florescer no seu jardim? O que você esqueceu de plantar ao longo desse caminho? Tão focado nessa questão material, você esqueceu de plantar o quê? Questione-se, pergunte-se, tá? Será que foi a sua vida afetiva? Será que foi a sua vida espiritual? Será que foi a sua vida familiar que você deixou de lado por algum momento? O que foi? O que tá faltando? Tá? Eu sinto aqui vocês sentindo um sentimento de falta, assim. Ou até aqui você sentindo falta de ter alguém com quem você possa compartilhar, tá? São vários grupos aqui, piscianos. Vários grupos. Mas o principal aqui, para qualquer que seja o grupo que você se encaixou aqui, você precisa confiar mais e aceitar mais a ajuda dos outros. Precisa aprender a trabalhar mais em grupo, em comunhão, em troca, trabalhar as suas trocas, trabalhar aqui a sua confiança no outro, a sua esperança no outro, tá? Compartilhar. Vamos ver o que mais para vocês. Piscianos. O que mais para os piscianos? O que mais para os piscianos? O que mais para os piscianos? Novidades, a magia. Segurança. Conflitos e as falsidades. O mar. O sol, os desgastes, transformações. Uau! As alegrias. Aqui, ô piscianos, alguém está numa situação bastante enrolada.
alguém aqui se coloca... É como se você tivesse até... Pode ser aqui que alguém tenha sido traído ou tenha sido traído muito... Assim, pode ser que você esteja em conflito porque você foi traído. Vou explicar. Ou pode ser que você, em vários relacionamentos, foi traído ou traída, e aí você tem dificuldade em se relacionar, entende? Então você está em conflito aqui, tem duas pessoas, dois grupos. Não sei se vocês entenderam. Um grupo acabou de ser traído, está em conflito porque descobriu uma traição. Um outro grupo está em conflito porque já foi traído tantas vezes que não consegue mais confiar no novo. Nas pessoas em geral, não só nos relacionamentos, nas amizades, até no profissional aqui, sabe? Você sempre teve um conflito emocional muito grande aqui, relações muito conflituosas emocionalmente, tá? Pessoas que você confiava assim, e a pessoa te traía. Ou te decepcionava de alguma forma, acontecia alguma coisa aqui que te deixava na confusão, que criava conflitos, tá? E agora aqui você tem medo de se mostrar às pessoas, você tem medo de se entregar com verdade, de se abrir completamente, de se mostrar completamente, tá? Você é inseguro em relação ao que esperar do outro. Então, como eu não sei o que o outro pode fazer comigo, eu já experienciei tantas formas de traição, já experienciei tantas decepções, eu prefiro me fechar, me esconder, eu prefiro direcionar minha energia para outras questões, né? Tá? Ou até que alguém que antes de se apegar à pessoa, olha aqui o que eu senti. Aqui alguém antes de se apegar às pessoas se direciona a outros relacionamentos. Sabe? Vive relações líquidas aqui. Só que isso não te preenche, você está vivendo uma ilusão. Você precisa transformar essa situação. Tá? Você precisa aqui iniciar novos comportamentos. Até aqui você quer iniciar novos comportamentos, né? Você quer vencer esse medo seu de se entregar. Você já reconheceu que você precisa vencer esse medo seu de se entregar. E você quer olhar para frente e se permitir novas possibilidades. Mas você tem que direcionar o seu foco a cuidar do seu equilíbrio emocional, a cuidar da sua segurança em você mesmo, em curar esse passado que ainda te afeta, tá? Porque você só vai conseguir voar, só vai conseguir viver esse relacionamento aqui, esse romantismo novamente, se você sair da confusão mental. Se você sair, ó, desse medo aqui de se entregar, de ficar desconfiando o tempo todo. É como se você ficasse o tempo todo à espera de que alguém te traia, de que algo ruim aconteça. É como se fosse isso, tá? E agora é hora de você transformar essa situação. Cortar certos traumas, certos medos, deixar para trás mesmo aqui, esse ano. Porque por mais que você já tenha reconhecido e queira, já tenha... eu tô me conectando aqui com piscianos que já têm essa percepção. É engraçado isso. Só que o que eles, e aí nesse caso, né, o que eles estão falando para você que já tem essa percepção, não é só perceber, é curar também. A percepção é o primeiro passo, depois tem a cura, depois tem a libertação, depois tem a transformação, né? Não adianta, o que eles estão falando assim, não adianta você querer o novo com comportamentos passados. Ou fazer. Até sentir aqui, engraçado, uma pessoa que entra no relacionamento e aí, com medo do que vai acontecer futuramente, você vai criando situações
que justifiquem o seu medo. E aí, antes que algo ruim ou pior aconteça, você cria uma situação e põe fim logo nessa. É como se você sabotasse sua relação. Olha só onde a mente chega, tá? E aí você até tem propostas de amor aqui, agora tá mais específico para relacionamentos. Você até tem boas propostas de amor, mas por muitas vezes ou você deixa passar, ou você se sabota, ou você realmente tira o seu time de campo antes de que as coisas aprofundem. Ó. Você tá sempre querendo novo, novo, novo. Mas relações realmente líquidas. Você precisa aqui rever os seus valores. Você precisa aqui agora se permitir construir novas coisas. Entende? Abandonar, olha aqui o acidente supremo. Abandonar as decepções, parar de olhar para o seu passado com dor. Você tem que olhar para o seu passado com consciência, com entendimento. E deixar o passado para trás. Olhar para frente. Tem um caminho lindo para você na frente, pisciano. Mas os seus traumas do passado te assombram. É como se, assim, você, desde que, por tudo que te aconteceu, é como se você ficasse, assim, vivendo eternamente a noite escura da alma. Olha aqui, oração. O que mais? Preocupação. Os portões do céu. Aqui você alimenta muita ansiedade. Você até tem orado, tem se conectado. Já caíram 3, olha que beleza. Sabia, olha aqui. O acidente supremo e compaixão. Você precisa olhar para esse passado. Ah, caíram 4. Ó, vivendo plenamente os portões do inferno. Aqui você precisa olhar para o seu passado com cuidado, com realmente consciência. Você tem que botar amor no passado. É estranho falar isso? É. Mas você precisa ressignificar o passado. Você precisa dar um fim nessas dores. Eu já sofri demais até agora. Chega, não quero mais. Você olhe para sua dor e fale com ela. Dor, você já me limitou demais. Você veio para me ensinar e eu quero aprender. Para que você vá embora o quanto antes. Porque eu não quero mais ficar me privando com medo. Porque eu não resolvi o meu problema com você. Porque eu não te libertei. Então agora eu estou de frente com você. Eu quero te libertar, dor. O que você está me ensinando? O que você veio me ensinar através dessa pessoa ou dessa situação? Olhe através da pessoa ou da situação para que você compreenda o que a dor te ensinou e não guarde rancor ou mágoa da pessoa específica. E aí assim você vai poder fazer o corte, tá? Aqui vivendo plenamente e os portões do inferno. E em cima tá os portões do céu. Ou seja, o seu bem-estar tá em você fazer boas escolhas. Em você parar de fazer essas escolhas ruins ou de deixar que outras pessoas façam escolhas por você, sabe? Ou de se auto-sabotar, ou de dar voz às crenças antigas, enfim, várias questões aqui. Essa leitura de peixe está muito coletiva mesmo. Tem leitura... Todas são, né? Mas tem leituras coletivas que dá uma filtrada boa na energia, com várias pessoas passando pela mesma energia. Essa de peixes aqui, eu tô sentindo várias energias. E muitas energias de confusão, muitas energias de insegurança, muitas energias, assim, de não ver as coisas com clareza, entende? Tanto que o jogo não está tão claro. Porque vocês estão imersos numa neblina de confusão. Preocupação. Dificuldade, novamente aqui, dificuldade em confiar. Olha aqui. Vocês oram, vocês se conectam, mas vocês se perguntam, será que funcionou? Será que vai chegar? Será que vai funcionar? Será que Deus me ouviu? Vamos tirar agora mais 3 cartinhas desse oráculo incrível, que eu amo de paixão. Esse aqui que sair, vamos ver.
Tudo o que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa alma. Isso é levado em conta quando, no plano astral superior, junto aos amparadores espirituais, combinamos como será a nossa próxima vida. Então aqui, você pode ter escolhido experienciar essas situações para que você fizesse um resgate kármico de outras vidas, ou para que você aprendesse a não é ser indiferente aos problemas, mas não ser tão afetável a pequenas coisas, a se manter estável em meio à turbulência, sabe? A ser mais independente emocionalmente, a confiar mais no universo, a confiar mais nas pessoas, até que alguém com dificuldade de confiar na humanidade. Caíram mais 4, mas eu vou aceitar, tá? Não vou aceitar. Vou tirar novamente. O que mais para os piscianos? O que mais para os piscianos? Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmos. Gente, esse oráculo é incrível. Ele veio em todas as leituras. Ele veio resumindo perfeitamente nas mensagens finais o que foi dito nas tiragens, tá? Mais uma, por favor. Ô, Glória! Vamos lá. Caíram várias mensagens. Vou aceitar, né? São vários grupos, nada mais justo do que ter várias mensagens, né? Uma para cada grupo. Vamos lá, então, piscianos. Amar é, acima de tudo, escolher o bem, não importando a quem, e realizá-lo sem esperar nada em troca, tá? Não tenha medo de amar, porque o outro não vai reconhecer o seu amor. Ame, e que azar do outro que não reconheceu. Você fez a sua parte de amar. Cada um oferece o que tem. Se você é amor, você não pode deixar de amar. Essa é a sua essência. Essa é você. Então ame. Não porque você está oferecendo demais ao outro, mas porque você não sabe ser de outra forma. Entende? Todo vício é um atentado à vida. Uma prova concreta e irrefutável de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Algumas pessoas aqui como estão muito confusos, como estão muito perdidos, ou não conseguindo ver as coisas com clareza, estão buscando refúgio e fuga em vícios, tá? Então você precisa rever esse seu comportamento. Quando o amor emerge de dentro do coração, o resultado é o perdão. O auto-perdão e o desapego do excesso da matéria é a cura de qualquer vício, tá? A lição do amor incondicional... Nossa, muitas mensagens mesmo, hein? A lição do amor incondicional se inicia pela própria pessoa. Depois se estende aos demais seres vivos. Outras pessoas, animais e por fim ao planeta Terra. Então aqui você não pode amar outra pessoa, você não vai conseguir experienciar um relacionamento saudável, verdadeiro e leal se você não aprender a ser saudável, verdadeira e leal com você mesmo, com os seus próprios, com o seu próprio corpo, com seus próprios sonhos, com os seus próprios desejos, tá? Mais importante do que ser perfeito é agir. Ajustes podem ser feitos ao longo do percurso. Então, escolha agora não repetir os seus comportamentos autodestrutivos. Escolha agora construir uma nova realidade. E aí o universo vai trazer até você todas as possibilidades para que isso se realize, se concretize da melhor maneira, ok?
A cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança, tá? Então aqui pode ser que inclusive você já tenha dado o primeiro passo em prol da evolução, tá? Quando você escolhe aqui, Pisciano, quando você escolhe dar o primeiro passo em prol da evolução, assista um vídeo sobre catarse, que vocês podem se identificar. O primeiro sintoma é piorar tudo, tá? E a cada momento que você se eleva, que você consegue ver mais coisas, que você tem acesso a mais informações, mais você vai ter que se comprometer à sua espiritualidade. Então é de você entrar nessa mudança com propósito, com foco e com, assim, determinação, para que tudo se resolva na sua vida. Ok, piscianos? Está na hora de vocês assumirem o compromisso de vocês com a espiritualidade. Grande beijo, não esqueçam de interagir aqui embaixo e até o próximo vídeo.